Emília trabalhava para o casal Duarte há alguns meses. As modernas moradias de Cascais, com vista para o Estoril e o mar, pareciam saídas diretamente de uma revista de arquitetura. Fria, elegante e impecável, a casa refletia o mesmo estilo dos seus donos. A rotina de Emília era sempre idêntica. Chegava cedo, limpava a casa até brilhar e terminava o serviço horas antes da chegada de Dona Leonor. Leonor era uma mulher que parecia ter saído de um desfile de moda. Vestia sempre roupas de alta costura, sapatos de salto fino e acessórios que brilhavam discretamente, combinando com seu sorriso distante e quase etéreo. A sua presença era como um fantasma elegante, cuja ausência se sentia tão fortemente quanto a sua presença. Por outro lado, Sr. Duarte era um homem de mundo completamente diferente. Passava horas encerrado no seu escritório, raramente saía para o exterior e mantinha uma aura de mistério. As interações entre Emília e ele limitavam-se a um bom dia e um obrigada, sempre com a formalidade rigorosa que se exigia numa casa tão tradicional e reservada. Emília era uma jovem estudante de literatura, vinda de um pequeno vilarejo do Alentejo, que trabalhava para ajudar a família e não ser um peso para seus pais. No mundo luxuoso do casal Duarte, ela era apenas uma sombra, um reflexo apagado do brilho que o cercava. Numa manhã, enquanto limpava a enorme mesa de vidro da sala, a porta do escritório do Sr. Duarte entreabriu-se inesperadamente. Normalmente, ele dirigia-se à cozinha para buscar café, mas naquele dia parou. Emília sentiu uma presença a poucos passos atrás de si, e o olhar que sentiu nas suas costas era intenso, mais penetrante do que qualquer objeto na sala. Ela vestia uma simples t-shirt preta e uns jeans já gastos, que de repente pareceram-lhe inadequados. Duarte chamou-a pelo nome, com uma voz mais grave e próxima do que o habitual. Podemos conversar um pouco? Perguntou ele. Ela virou-se, encontrando sem livro nem telemóvel, apenas o seu olhar fixo e profundo. Claro, Sr. Duarte. Algum problema? Respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Ele aproximou-se, e o cheiro amadeirado do seu perfume misturou-se ao aroma fresco dos produtos de limpeza que Emília conhecia tão bem. Não é um problema, disse devagar, apenas queria saber como está a tua vida. Como vão os estudos? Está satisfeita? A pergunta inesperada deixou-a sem palavras. Está a correr bem, obrigada. As aulas são puxadas, mas eu consigo. O homem assentiu, os olhos descendo até as mãos dela, revelando um olhar que julgava a simplicidade daquelas mãos marcadas pelo trabalho. Essas mãos deviam segurar livros, criar arte, não espanadores, murmurou, mais uma observação do que um elogio. O que ele dizia soava quase como uma sentença. Emília sentiu o peso daquela tensão, e a sua vontade de fugir cresceu. Então ele lançou a proposta: quero ajudar-te. Financiar os teus estudos, a tua renda, tudo o que precisares. Quero que a tua família também esteja tranquila. A boca dela abriu-se num misto de surpresa e incredulidade. 3 vezes o salário que recebia? Isso significava pagar as dívidas que a esmagavam e dar-lhe uma esperança para o futuro. Por quê? Perguntou com voz trêmula. Por que faria isso? Ele levantou a mão, hesitou como se fosse tocar no seu cabelo, mas retirou-a lentamente. Mas há uma condição. A voz tornou-se quase um sussurro. Quero que haja entre nós uma ligação especial. Um segredo só nosso, algo que fique entre estas paredes. Algo mais do que uma amizade. Emília sentiu um calafrio. A proposta era clara, o seu significado ainda mais. Era um convite perigoso, uma armadilha de luxo e sedução. Não posso aceitar, disse, afastando-se. Isso não é possível. Duarte sorriu, uma expressão que misturava desapontamento e diversão. Pensa bem, Emília. Esta porta estará sempre aberta para ti. Ela apressou-se a recolher os seus pertences, trocando sapatinhos confortáveis por um par de botas velhas e gastas, sentindo os olhos dele acompanhá-la, fixos nos seus tornozelos. Naquela noite, quando regressou ao seu pequeno apartamento em Sintra, olhou para as contas por pagar e para a fotografia de um livro caro que não podia comprar. Recusará a oferta, mas as palavras de Duarte ecoavam na sua mente como uma melodia perigosa. Durante dias, Emília lutou com a decisão. A ajuda financeira era tentadora, mas o preço parecia demasiado alto. O telefonema da mãe, cansada e desesperada, selou seu destino. Na semana seguinte, ao voltar à mansão, sentiu-se diferente. Vestia uma blusa cor de vinho, justa mas discreta, e um colar prateado que a mãe lhe dera. Era sua pequena revolta silenciosa, um lembrete do seu valor. Leonor estava na sala, com um tablet na mão, observando convites para uma gala de caridade. Cumprimentou Emília com um aceno, mas os olhos demoraram-se naquele detalhe novo. A blusa, o colar. Hoje vou a um evento, Emília, disse fria. Sai quando terminares o teu trabalho. Meia hora depois, Leonor saiu, deixando para trás um aroma caro e um silêncio pesado. Agora, naquela vasta casa, só restavam eles dois. Emília tentou concentrar-se, mas a mente vagava até a porta do escritório fechado,
Até o cheiro amadeirado do casaco de Duarte que repousava na cama. Não resistiu. Levantou-se, tirou o avental e caminhou até a porta entreaberta. Ele estava à janela, olhando para o mar, de costas para ela. Quando se virou, um sorriso enigmático apareceu. A tua decisão, murmurou. Só quero que estejas comigo, não como funcionária, mas de outra forma. Mandou-lhe tirar o cabelo preso, um gesto tão inesperado que Emília ficou sem palavras. Os cabelos caíram-lhe pelos ombros, e ele ajeitou-os com os dedos, antes de a guiar para o salão. Pediu-lhe que se sentasse num tapete macio, aos seus pés. Ali, naquele espaço invertido, o poder estava todo nele, e ela entregou-se silenciosamente. Ele passou os dedos por entre os seus cabelos, depois deslizou as mãos até os seus pés, começando a dar-lhe uma massagem delicada. A confusão foi total. Era um gesto de cuidado ou um domínio disfarçado? Depois, ofereceu-lhe um figo roxo, partido ao meio, e pediu que provasse. O sabor intenso era tão doce quanto perigoso. Quando saiu daquela casa, já não era mesmo Emília inocente. Agora tinha nas mãos um envelope cheio de dinheiro, mas também um segredo sombrio. Pouco tempo depois, as contas da mãe foram pagas, o negócio do pai salvo, e a sua vida parecia finalmente encaminhada. Mas por dentro, sentia uma tempestade que ninguém via. A ligação secreta com Duarte crescia, com mensagens misteriosas que a chamavam em dias inesperados. Numa dessas ocasiões, vestia um vestido azul escuro, simples mas elegante, que comprará com seu próprio dinheiro. Ao entrar na mansão, encontrou a casa silenciosa, mas a porta do quarto entreaberta revelava um presente. Um robe preto de seda, com um bilhete a dizer: veste isto e espera. No quarto, Duarte esperava, com um copo de vinho na mão, observando-a com intensidade. O vestido azul desaparecera, e ela sentia-se vulnerável sob aquele tecido luxuoso. Ele pediu-lhe que tirasse os sapatos e se sentasse num pequeno banco, começando a massagear-lhe os pés com uma delicadeza inesperada. Enquanto o olhar dele não saía dela. Depois, ofereceu-lhe o figo, símbolo daquela relação complexa e proibida, e partilharam um momento carregado de tensão e significado. No entanto, tudo mudou quando ouviram a porta fechar-se abruptamente. Leonor regressava mais cedo, e o pânico instalou-se. Emília escondeu-se na despensa, ouvindo os passos e a voz da patroa, que percebeu algo estranho no ar. Ao encontrar um pequeno brinco de rubi no chão, a verdade ameaçava ser descoberta. Mas, surpreendentemente, Leonor não confrontou Duarte com raiva, antes revelou um segredo ainda maior. Ela estava a lutar para salvar a empresa da família, traída pelo próprio marido, que assinava documentos para vender a um fundo estrangeiro. A mansão tornou-se o tabuleiro de um jogo de poder e traição, onde Emília deixou de ser uma mera empregada ou uma amante ocultada. Tornará-se uma peça central num enredo de guerra silenciosa, onde a lealdade e o perigo andavam lado a lado. Enquanto Emília encarava a traição do seu patrão e as intenções ocultas de Leonor, percebeu que o que parecia um mero drama pessoal era, na verdade, o começo de uma batalha que poderia destruir todos à sua volta. E no silêncio da mansão, onde segredos e mentiras se entrelaçavam como as sombras do entardecer, uma última mensagem piscava no telemóvel de Emília: o jogo só agora começou. Nos dias que se seguiram, Emília sentiu o peso de estar no epicentro de uma tempestade. A calma aparente da mansão em Cascais escondia um turbilhão de emoções e intrigas que a envolviam cada vez mais. A jovem, que até então se via como uma simples estudante de literatura, tornou-se peça fundamental num jogo de poder que ultrapassava tudo que poderia imaginar. Na manhã seguinte ao encontro com Leonor, Emília voltou ao seu quarto no apartamento de Sintra, onde tentava organizar os pensamentos. O sol entrava pelas janelas antigas, iluminando a mobília simples e os livros espalhados pela mesa. Vestida com uma blusa branca de algodão e uma saia azul marinho, os cabelos soltos caíam-lhe sobre os ombros, conferindo-lhe uma aparência serena, quase incongruente com a turbulência interna. Sentou-se na cadeira ao lado da escrivaninha, pegou no diário que mantinha escondido e começou a escrever. Palavras saíam cheias de dúvidas, medos e uma ponta de esperança. Precisava entender em que se tinha metido. Aquele envelope cheio de dinheiro que receberá dias antes era agora um símbolo ambíguo, garantia a sobrevivência da sua família, mas também o peso de uma promessa não dita. No entanto, a vida continuava, e as aulas na universidade chamavam-na para o mundo exterior. Emília procurava manter a normalidade, embora o telefone vibrasse frequentemente com mensagens de Duarte, cada vez mais insistentes e com um tom que misturava comando e desejo. Aquele homem, de fato e gravata impecáveis, dono dos seus gestos e palavras, começava a ocupar um espaço que ia para além do profissional. Numa tarde chuvosa, enquanto caminhava pela Avenida da Liberdade, Emília encontrou-se com Catarina, a melhor amiga que conhecera na faculdade. Catarina, uma rapariga de cabelos ruivos cacheados e sorriso fácil, vestia um sobretudo bege e botas de couro, e parecia sempre pronta para uma aventura. Ao vê-la, Emília sentiu um misto de alívio e culpa. Então, como vão as coisas?
Perguntou Catarina, puxando-a para um café acolhedor. Emília hesitou, tentando esconder a inquietação. As coisas estão complicadas. Murmurou. Catarina observou-a com perspicácia. Complicadas como? Namoro? Trabalho? Ou aquela história do estágio? Emília sorriu triste. É o trabalho, ou melhor, a casa onde trabalho. Sabes, não é só limpeza. Há muita coisa por trás disso. Catarina regalou os olhos. Oh, Emília, tu sabes que podes contar comigo. Mas Emília sentia que não podia confiar em ninguém. O segredo que carregava era um labirinto onde não queria arrastar mais ninguém. Naquela noite, voltou à mansão. Desta vez, Leonor estava ausente, e Duarte recebeu-a com um sorriso que misturava conquista e ameaça. Emília vestia um vestido cinzento claro, que realçava sua silhueta, com decote discreto e um colar de pérolas que Leonor lhe emprestara numa ocasião. Os saltos vermelhos davam-lhe uma confiança que não sentia por dentro. Hoje não vais limpar, disse Duarte, estendendo-lhe um copo de vinho tinto. Quero que estejas comigo. O olhar dele era intenso, e as palavras carregadas de significados ocultos. Emília sentia-se um tabuleiro onde as peças se moviam sem controle. A música suave do fado tocava ao fundo, contrastando com a tensão no ar. Duarte aproximou-se, as mãos firmes deslizando pela cintura de Emília, que tentou resistir, mas sentiu-se envolvida numa teia onde o desejo e o medo se confundiam. A luz baixa, o cheiro da madeira e do perfume masculino criavam uma atmosfera quase onírica. De repente, um som ecoou na casa, o toque do telefone. Duarte afastou-se, o rosto sombrio. É ela, murmurou. Emília sabia que Leonor poderia regressar a qualquer momento, e o jogo de dissimulações continuava. Sentiu novamente o frio da despensa, o esconderijo silencioso onde passará momentos de angústia. No dia seguinte, a mansão fervilhava com a chegada de convidados para um evento importante. Leonor preparava-se para receber uma comitiva do conselho da empresa, enquanto Duarte mantinha-se afastado, envolto em negociações que decidiriam o futuro do Império. Duarte. Emília, com um vestido azul royal de seda, cabelo apanhado num coque elegante e brincos de pérola, observava tudo com olhos atentos. Não era mais a jovem tímida que limpava janelas, era agora uma mulher consciente do seu papel, ainda que perigoso. Durante a recepção, cruzou olhares com um homem desconhecido, vestido com fato cinzento de corte perfeito, e um sorriso enigmático. O encontro durou apenas segundos, mas deixou uma sensação estranha, como se fosse um aviso de que algo maior se aproximava. Naquela noite, Duarte chamou-a ao escritório. O ambiente estava carregado, com mapas e documentos espalhados pela mesa. Ele falou com uma voz baixa, quase conspiratória. Preciso de ti, Emília. Não apenas para o que sabes, mas para o que podes fazer. A Leonor não é o que parece, e o inimigo está mais perto do que imaginas. Ela sentiu o coração acelerar. As palavras dele confirmavam os seus piores receios, mas também despertavam uma coragem inesperada. O que quer que seja, estou contigo, respondeu, decidida. Mas, enquanto se preparavam para enfrentar os fantasmas do passado e as traições do presente, um sinal silencioso piscou no ecrã do telemóvel de Emília, uma mensagem anônima que dizia apenas: cuidado com quem confias. O jogo não fazia mais do que começar, e as próximas jogadas poderiam mudar para sempre o destino daqueles que ousaram desafiar o poder na costa lisboeta. Na penumbra da noite, um vulto observava a mansão dos Duarte, um sorriso cruel nos lábios e um plano sinistro na mente. A verdadeira batalha estava prestes a explodir. Nas semanas seguintes, Emília viu-se mergulhada num turbilhão de acontecimentos que transformaram a sua vida num misto de tensão, sedução e conspiração. A mansão em Cascais, com seu jardim impecável e as janelas que refletiam o mar, tornou-se um palco onde se desenrolava uma trama que ultrapassava tudo que ela poderia imaginar. Numa tarde quente de verão, Emília preparava-se para mais uma visita ao casal Duarte. Vestia um vestido leve, cor de areia, que lhe acentuava as curvas de forma sutil, enquanto seus cabelos castanhos ondulavam soltos sobre os ombros. Nos pés, uns sapatos de salto médio, confortáveis mas elegantes, que combinavam com o colar delicado de prata que usava, um presente da mãe que ela mantinha sempre perto, como um amuleto. Ao chegar à mansão, o aroma do mar misturava-se ao perfume caro que Leonor usava, uma fragrância que parecia querer marcar território. Leonor estava na sala de estar, sentada numa poltrona de veludo verde escuro, com uma postura impecável e um olhar que parecia decifrar cada pensamento de Emília. Vejo que estás a cuidar do teu estilo, Emília, comentou Leonor com um sorriso enigmático, os lábios pintados de vermelho escuro contrastando com a sua pele pálida. Não esperava menos de alguém que começa a entender o jogo. Emília sentiu um arrepio, ao mesmo tempo que tentava manter a calma. Tento fazer o meu melhor, senhora. Leonor levantou-se lentamente, o vestido branco fluindo com cada movimento. Caminhou até Emília e, com uma voz suave, quase maternal, disse: o que vais fazer quando tudo isto acabar? A pergunta ficou no ar, pesada como uma tempestade prestes a arrebentar.
Emília não sabia o que responder, porque nem ela própria conseguia imaginar um futuro para além daquele labirinto de segredos e mentiras. Nesse momento, a porta abriu-se, e Duarte entrou. Vestia um fato azul escuro, cortado à medida, e o cabelo perfeitamente penteado. O olhar dele pousou em Emília, uma mistura de possessividade e algo mais sutil, quase carinhoso. Temos muito para discutir, disse ele, enquanto seus olhos cruzavam os de Leonor. E o tempo não está do nosso lado. A tensão na sala era quase palpável. Os três personagens, cada um com as suas armas e intenções, jogavam uma partida silenciosa, onde o menor erro poderia ser fatal. Mais tarde, Emília foi conduzida ao escritório de Duarte, onde ele lhe entregou um envelope selado. Isto é para ti, disse ele, com uma voz baixa e firme. Não é apenas dinheiro. É um símbolo do nosso acordo. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas. Lá dentro, para além de notas cuidadosamente organizadas, havia um bilhete com uma frase enigmática. Confiança é um luxo que poucos podem pagar. Emília sentiu o peso daquelas palavras apertar o seu peito, mas tentou não demonstrar fraqueza. Obrigada, Sr. Duarte. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Não agradeças ainda. A verdadeira prova está por vir. Dias depois, Emília recebeu um convite inesperado para uma festa privada num palacete histórico em Sintra. O vestido que escolheu era um tom profundo de vinho, de seda fluida que lhe acariciava o corpo, e os sapatos de salto alto negros conferiam-lhe uma elegância rara. Os brincos, pequenos rubis, brilhavam sob a luz suave das velas. No palacete, a atmosfera era de mistério e sedução. Convidados trajados em roupas de gala circulavam entre conversas abafadas e risos contidos. A música clássica misturava-se com o som do vento nas árvores antigas. Emília sentia-se uma intrusa naquele mundo de luxo e segredos, mas ao mesmo tempo sabia que aquele era o palco onde tudo poderia mudar. Durante a festa, Duarte apareceu ao seu lado, apresentando-a a figuras influentes, enquanto Leonor observava à distância, com um sorriso que era tanto um aviso quanto um desafio. Mais tarde, numa sala isolada, Duarte sussurrou-lhe ao ouvido: estás pronta para o próximo passo? Antes que pudesse responder, as luzes falharam, mergulhando o palacete numa escuridão súbita. Ouviu-se um grito abafado, seguido pelo som de vidros partidos e passos apressados. Quando a luz voltou, Duarte tinha desaparecido, e Emília encontrava-se sozinha, com o coração a bater descontroladamente. Nas sombras do palacete, um segredo antigo começava a emergir. Algo que poderia abalar as fundações do Império Duarte e revelar verdades que ninguém queria ver. E enquanto Emília tentava compreender o que tinha acabado de acontecer, uma mensagem misteriosa apareceu no seu telemóvel. Nem tudo é o que parece. A verdadeira ameaça está dentro. O jogo de poder, sedução e traição continuava, e Emília sabia que, desta vez, estava a jogar com a sua própria vida em jogo. O verão começava a perder a sua intensidade, e as manhãs em Cascais traziam uma brisa fresca que fazia dançar as cortinas de linho branco da mansão Duarte. Emília, agora mais cautelosa e consciente do seu papel naquele jogo perigoso, preparava-se para mais um dia que prometia ser decisivo. Vestia um vestido de linho bege, elegante e simples, que contrastava com saltos altos de couro castanho claro, escolhidos para garantir conforto sem perder a postura. O colar de prata com um pequeno pendente em forma de lua, presente da mãe, balançava suavemente ao ritmo dos seus passos. Na cozinha, Leonor preparava o pequeno almoço, o rosto habitualmente impassível agora ligeiramente marcado por uma sombra de preocupação. Quando Emília entrou, Leonor não a cumprimentou com a habitual frieza, mas com um olhar que parecia carregar segredos não ditos. Precisamos conversar, disse Leonor, pousando a chávena de chá com delicadeza. O que aconteceu naquela festa em Sintra não foi um simples acidente. Alguém está a tentar destruir-nos por dentro. Emília sentiu o coração acelerar. Aquelas palavras confirmavam os seus piores receios, e ao mesmo tempo, lançavam uma nova luz sobre o que estava em jogo. Quem? Perguntou, tentando controlar a voz trêmula. Não sei ainda. Mas Duarte está a esconder mais do que nos conta. Leonor fixou-a com intensidade. Preciso que estejas comigo, Emília. Não apenas como empregada ou confidente, mas como aliada. Um silêncio pesado instalou-se entre elas. Emília, que até então se sentia uma peça manipulada, começava a perceber que podia ter um papel ativo naquele confronto. Naquele mesmo dia, Duarte apareceu inesperadamente, com um fato ligeiramente desalinhado e um ar cansado, mas com os olhos brilhando de determinação. Temos que agir rápido, disse, enquanto conduzia Emília ao escritório. Recebi um aviso de que há um traidor entre nós, alguém que trabalha contra os nossos interesses. Ele abriu uma gaveta e retirou um conjunto de documentos confidenciais, mapas e fotografias, espalhando-os sobre a mesa de mogno polido. Quero que me ajudes a descobrir quem é. Emília sentiu um misto de medo e excitação. Aquela missão era perigosa, mas dava-lhe uma sensação de poder que nunca experimentara. Nas semanas seguintes, entre limpezas e encontros discretos, Emília começou a juntar peças de um puzzle complexo.
Observava os funcionários, os visitantes, as conversas sussurradas nos corredores e nos jantares formais. Cada gesto, cada olhar, poderia esconder uma pista. Numa noite, enquanto limpava a biblioteca, encontrou um bilhete dobrado entre as páginas de um livro antigo. As palavras eram enigmáticas. Confie em ninguém, nem mesmo na sombra que te protege. Naquele instante, percebeu que a rede de intrigas era ainda maior do que imaginava. Não podia confiar nem em Duarte, nem em Leonor, nem em si própria. Com o peso do segredo a apertar-lhe o peito, Emília caminhou até a varanda que dava para o mar, sentindo o vento acariciar-lhe o rosto. O horizonte parecia infinito, mas o seu futuro era uma incógnita envolta em névoa. Foi então que o telemóvel vibrou com uma mensagem que a fez estremecer. A verdade está mais perto do que pensas. Cuidado com o próximo movimento. Sem saber a quem recorrer, Emília sentiu que estava prestes a entrar num jogo onde as regras mudavam a cada segundo, e onde a linha entre aliado e inimigo se tornava cada vez mais tênue. Na escuridão da noite, enquanto as ondas batiam ritmicamente nas rochas, uma figura encapuzada observava a mansão à distância, sorrindo com uma compreensão sinistra. O jogo estava longe de terminar, e o próximo capítulo prometia ser o mais perigoso de todos. Os dias que se seguiram foram marcados por um turbilhão de emoções e descobertas para Emília. A jovem, envolvida cada vez mais no jogo obscuro que se desenrolava dentro da mansão Duarte, sentia-se simultaneamente poderosa e vulnerável, como uma peça num tabuleiro onde as regras eram ditadas por mãos invisíveis. Numa manhã cinzenta, enquanto a neblina ainda se agarrava às ruas estreitas de Cascais, Emília preparava-se para um encontro que podia mudar tudo. Vestia um vestido de cetim azul petróleo, justo na cintura e com uma abertura discreta na perna, que realçava sua silhueta sem perder a elegância. Os cabelos, soltos em ondas suaves, caíam-lhe pelos ombros, e os olhos, delineados com um toque sutil de maquilhagem, brilhavam com uma determinação renovada. Nos pés, os sapatos de salto médio, em tom nude, completavam o conjunto com uma simplicidade sofisticada. Ao chegar à mansão, sentiu o olhar atento de Leonor, vestida num conjunto de saia lápis preta e blusa branca, o cabelo apanhado num coque perfeito. O ar frio e distante de sempre escondia agora uma tensão palpável. Hoje vais conhecer alguém, disse Leonor, com um sorriso enigmático. Alguém que pode ser a chave para desvendar tudo. Emília seguiu-a até a biblioteca onde, para sua surpresa, estava um homem à espera. Alto, com cabelos grisalhos bem penteados e um olhar penetrante, vestia um fato cinzento escuro que lhe dava uma aura de autoridade e mistério. Apresentou-se como Miguel, advogado da família Duarte, e confessou estar envolvido numa investigação paralela sobre as movimentações suspeitas dentro da empresa. Precisamos de alguém de confiança, disse Miguel, olhando diretamente para Emília. Alguém que possa agir dentro da casa, perceber os movimentos, ouvir as conversas. Emília sentiu o peso da responsabilidade a crescer, mas também uma faísca de esperança. Talvez, finalmente, pudesse virar o jogo a seu favor. Nas semanas seguintes, Emília trabalhou com Miguel, trocando informações e planeando estratégias discretas. Cada detalhe recolhido era uma peça fundamental para desmascarar o traidor que ameaçava destruir o legado dos Duarte. Porém, em paralelo, os encontros com Duarte tornavam-se cada vez mais intensos. Numa noite particularmente quente, Emília vestia um vestido vermelho escarlate, com um decote subtil e uma abertura lateral que deixava entrever a pele macia das pernas. Os sapatos pretos de salto alto davam-lhe uma confiança que ela própria desconhecia. Duarte recebeu-a no salão principal, onde a luz das velas lançava sombras dançantes nas paredes. A música suave criava uma atmosfera carregada de tensão e desejo. Tu és mais do que pensava, murmurou Duarte, aproximando-se lentamente. Ela sentiu o calor do corpo dele, o cheiro amadeirado do seu perfume a envolver-lhe os sentidos. As mãos dele deslizaram pela sua cintura, enquanto seus olhos procuravam os dela, num misto de promessa e ameaça. Mas, mesmo naquele momento de entrega, Emília sabia que não podia perder o foco. O perigo espreitava em cada canto, e a linha entre o jogo e a armadilha era tênue. No dia seguinte, uma nova pista surgiu. Documentos confidenciais que implicavam uma figura inesperada, alguém próximo, que parecia estar a manipular os acontecimentos para benefício próprio. Emília sentiu-se traída e confusa. Mas a determinação em descobrir a verdade cresceu dentro dela. Na quietude da noite, enquanto contemplava o mar agitado da varanda, o seu telefone vibrou com uma mensagem enigmática. Nem todos os aliados usam máscaras visíveis. Olha além do óbvio. Sabendo que a cada passo se aproximava mais de um abismo, Emília preparou-se para enfrentar não só os outros, mas também os seus próprios medos e desejos. E no silêncio da mansão, onde segredos antigos e novos se entrelaçavam, uma sombra movia-se sorrateira, pronta para mudar o destino de todos. Porque, naquele jogo de poder, confiança era uma moeda rara e a verdade, uma arma afiada demais para ser manejada sem cuidado.